partir do versículo de número 17, até o final do capítulo. Êxodo 33, dos versículos 17 a 23. O tema do nosso sermão é: mostra-nos a sua glória, Senhor. Mostra-nos a sua glória. Vamos fazer a leitura deste trecho da palavra de Deus. 33, 17 a 23. Assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Oremos mais uma vez. Senhor, que essa tua palavra, ó Deus, e o agir do teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações. Nos dê, ó Deus, convicções de quem tu és, e também, ó Deus, forge o nosso caminhar nessa terra. Que possamos ansiar, ó Deus, estar cada vez mais perto de ti, e que, ó Deus, isso molde o nosso viver. Seja tu, ó Deus, o nosso Senhor, hoje e para todo sempre, é no nome de Cristo Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Minha esposa não está aqui, certamente ali em cima com o Tiaguinho, mas eu queria introduzir um pouco nesse sermão sobre uma experiência que nós temos, e na verdade não só eu, creio que boa parte dos irmãos que aqui estão. E na verdade isso não cabe à minha experiência, à minha fala, tão somente a esse momento. Mas eu quero dizer sobre um período da minha vida em que foi o período que eu conheci a minha esposa. E eu a vi aqui no dia 21 de agosto de 2011, ali, sentado onde mais ou menos o Jonatas estava, quando passa uma moça subindo as escadas. Na verdade, eu passei subindo as escadas e onde o Jonatas estava, a Isa estava sentada. Depois ela subiu com o Felipe Loubach e sentou ali atrás de mim. Encantei com os olhos essa linda moça que chegou, conversei um pouquinho e só fui encontrar com ela no dia 28/3. Só que naquele dia eu não pude conversar muito com ela. O esposo da nossa irmã, na verdade, me fugiu aqui agora a memória, o pai do Augusto, do Abraão, esposo da nossa irmã, faleceu naquela data, e nós estávamos ali com todos os jovens na casa da Nini e do Jonathan. Mas essas datas ficaram muito marcadas, porque foi naquele dia que eu peguei o telefone dela. Eu vou dizer para vocês que naquela semana, a mãe dela teve que bloquear o telefone celular na casa dela, porque nós passávamos horas conversando. E sabe uma coisa interessante? Quanto mais a gente conversava, mais dava vontade de vê-lo. Tanto que a gente se reuniu na casa do reverendo Zé João para ver, na verdade, ouvir um missionário. Encontramos aqui e queríamos mais nos ver. E assim, cada vez mais, a ponto de um dia declarar a ela que eu queria viver com ela por toda a vida. É claro que vão passando os anos, 8 anos depois, 7, 5 anos, e podemos cair numa mesmice, mas isso tem que ser reavivado em nós, todos os dias, e temos que nos quebrar cada vez mais. Mas eu me lembro isso com muito saudosismo, porque é gostoso reavivarmos esses momentos, e quanto mais conversávamos, mais nos queríamos ver, e não somente ver, mas estar unidos, visando o casamento. Queridos, Deus deu o casamento para simbolizar a relação que nós temos que ter com Ele. Deus deu não somente o casamento, mas a união dos homens, porque eu queria não só colocar isso diante de uma vida de um casamento, mas da união que nós temos aqui de amizades profundas, como de Davi, de Jonatas, e de outras amizades que nós temos, ou então na relação familiar ou com amigos. Deus nos promoveu, a nós como homens, seres dependentes, e nós somos seres dependentes.
E nós precisamos cada vez mais dessa dependência e nós ansiamos estar com o outro quanto mais nos aproximamos. Mas quando nós paramos de conversar, quando nós paramos de nos ver, queridos, é fato, nós esfriamos essa relação. O que dirá com Deus? Hoje pela manhã, nós estávamos aqui introduzindo no estudo da Escola Dominical todo esse capítulo até o versículo 17. Eu quero relembrar aos irmãos o que acontece nesse contexto aqui. Deus liberta um povo, usa o seu mediador. Ele diz ao mediador: eu vou encontrar com esse povo no monte. Aquele monte, o Monte Sinai, era o local do encontro, a data marcada no ambiente local deles se reunirem por toda a vida. Deus liberta esse povo para encontrar com ele e marca uma data, leva o povo até ele. E o povo contempla este Deus por meio da teofania, lá no capítulo de número 19. E antes de encontrar com ele, Deus protege o povo, Deus ampara o povo, Deus supre o povo. E agora, no capítulo 19, o povo está diante do Senhor. E o mediador, Moisés, representa esse povo, porque esse povo, ao contemplar Deus, ele fica alarmado, ele fica com medo, porque o monte treme, fumega, é um Deus santo. E eles dizem: Moisés, tudo que o Senhor disse nós faremos, mas vai você e nos representa, vai lá no monte. Então ele sobe o monte para ter com Deus, e Deus expressa a sua vontade ao povo, a sua lei, a sua aliança ao povo. Ele queria ser adorado, e é muito claro, primeiro quando nós olhamos os 2 primeiros mandamentos, Deus ele queria ser adorado, é uma relação, um encontro eterno com o seu povo. Claro que se expressando agora no povo, mas expressa essa aliança eterna que Deus tem com o seu povo, mas ele deixa bem claro: eu tenho que ser adorado. Nós sabemos, Deus é Espírito e deve ser adorado conforme Ele quer, não com imagens, de forma alguma usando as coisas desse mundo. Só que, queridos, quando ele sobe, Moisés sobe para ter com Deus, o povo, por impaciência, eu disse nessa manhã, o pecado da impaciência dominou os corações daqueles homens. E a impaciência tem dominado os nossos corações e esquecemos de Deus. E aí pedimos: faça-nos deuses que vão nos guiar. Na verdade, eles quebram o 2º mandamento, o 1º mandamento e todos os demais mandamentos aqui. Eles usam aquilo que Deus deu, porque Deus tinha dado a eles riquezas. Eles eram escravos e eles receberam riquezas, nada era da mão deles, por isso que nós oramos: nada nos pertence, tudo lhe pertence, e nós devolvemos o que é teu. Mas eles usaram as riquezas, os seus bens, para adoração, transformaram os bens de Deus em ídolos. Portanto, Deus declara o seu juízo, quando no capítulo 32 ele diz a Moisés, ainda lá no monte: o teu povo, e ele diz: o teu povo pecou, eu vou exterminá-los. E aí Moisés se levanta como mediador, e ainda lá no monte, e clama pela misericórdia do Senhor sobre o povo: não os extermine. Lembra da sua aliança, Deus, lembra da sua aliança. Ele é o mediador. Moisés está representando Cristo como perfeito mediador. A nós que transgredimos a lei do Senhor, quando Ele nos chama, é assim que Cristo faz conosco, que Ele fez conosco na cruz. Não os elimine, lembre da sua aliança, lembre de que o Senhor os chamou. E aí ele desce. E é interessante, uma coisa que eu não disse de manhã: quando ele desce com as 2 tábuas da lei, porque a lei do Senhor é perfeita, mas a lei de Deus confronta o pecado. E quando ele lança aquelas tábuas no chão e elas se quebram, é o povo quebrando a aliança de Deus, é o povo sendo rebelde, e ao mesmo tempo aquele se torna um simbolismo de uma aliança quebrada pelo povo. E Moisés queima aquele ídolo, e faz com que o povo beba aquele ídolo, como que simbolizando também que aquele povo ali, agora, na verdade, aquele ídolo que entra pela sua boca, sai pelos locais escusos. O ídolo é assim diante do Senhor. Quando nós transformamos as coisas que Deus nos dá em ídolo, Deus está dizendo que elas não são, esse ídolo não é nada, na verdade é uma ofensa a Ele. Se torna excremento, é isso que Ele quer dizer ao povo.
mas também o povo estava tomando sobre si o juízo, porque quando nós lemos em Levíticos, quando a mulher adulterava, ela vinha diante do sacerdote que pegava o pó da terra misturado, jogava na água e dizia: beba. Se você está isento desse pecado, nada lhe acontecerá, porém, se você adulterou e foi infiel, amaldiçoada você está, você será infértil. E assim acontecia. Portanto, Deus está declarando isso diante do seu povo, mas Moisés sobe novamente para interceder pelo povo. Só que ele não podia morrer pelo povo. Por isso que Deus não aceita, no final do capítulo 32, a sua oferta, de morrer pelo povo, de ser a propiciação pelo povo, porque só Cristo fez por nós isso na cruz. E aí então, durante o capítulo 32, que nós estudamos nessa manhã, Moisés se achega diante de Deus, que Deus disse assim: tudo aquilo que eu prometi para vocês, eu vou dar. A terra prometida será sua, mas eu vou enviar um anjo, eu não estarei com vocês. Então o povo retira de si os seus atavios, tudo aquilo que foi usado ali para a construção daquele ídolo, e pranteia diante do Senhor. E o próprio Moisés agora vai diante de Deus e diz: Senhor, sem o Senhor nós não iremos. Não há como ir para a terra prometida sem o Senhor. E eu disse aqui de manhã, não adianta, queridos, um céu sem Deus, ele se torna um inferno. Não adianta o viver nessa terra sem Deus, porque haverá juízo sobre nós. Então Moisés se torna um mediador que busca mostrar ao seu povo este amor de Deus. Na verdade, se coloca no lugar ali como esse mediador, apontando para Cristo. E aqui ele explica a estrutura da salvação. É isso que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E agora ele clama pela presença de Deus no final do capítulo 33. Então Moisés anseia que o povo tenha um relacionamento com Deus. Um verdadeiro relacionamento com Deus, que Deus ande com o seu povo. Sabe por quê? Porque o que caracteriza a minha e a sua vida é se nós andamos ou não com Deus. O sentido real da minha vida e da sua vida é: um povo de Deus anda com o seu Deus. Ele ama o seu Deus. É isso que Moisés quer para o seu povo. E a resposta de Deus é graciosa. No versículo 17, quando nós introduzimos o texto que aqui lemos, ele diz: disse o Senhor, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Apontando aqui para Cristo, queridos, é o que Cristo fez por nós. Sabe por que Deus anda com o seu povo? Porque Cristo Jesus é bendito de Deus Pai, foi achado com graça, perfeito em obediência, e Ele nos substitui. Cristo, meus queridos, está impresso em nós, a marca dele por completo, Ele habita em nós. É por isso que Deus anda com o seu povo. Mas eu disse pela manhã que depois desse todo aspecto da salvação, uma coisa maravilhosa que nós vemos é que Moisés, depois de interceder pelo povo e de receber a notícia de que Deus andaria com ele, agora ele quer conhecer mais de Deus. E ele chega no versículo 18 sendo ousado: Senhor, eu quero ver a sua glória. Eu disse nessa manhã que um aspecto do povo de Deus que anda com Deus é que cada vez ele quer se tornar dependente desse Deus, ele quer conhecer mais o seu Deus. Ele se despreende deste mundo. E Moisés passou por essa vida, era um homem que nasceu debaixo de muita riqueza. E lá, quando nós estudamos há 2 anos e meio atrás, nós lemos no início dos primeiros capítulos de Êxodo que Moisés já era diferente. Ele amava o seu Senhor, mas ele agiu de uma forma errada, matando aquele egípcio e não dependendo da força do Senhor. Passa 40 anos no deserto, tendo uma vida comum, para depois no Êxodo 3 ser chamado. E a princípio, queridos, ele temeu ser chamado diante do Senhor. Senhor, leva outra. Eu já tenho 80 anos, Senhor. Eu tenho 80 anos. Já vivi todas as fases da minha vida. Fui impulsivo até os 40. E agora o Senhor me deu uma vida, de certa forma, tranquila até os 80, Senhor. Chama outro. Eu não tenho palavra, não tenho voz. Eu não sou douto de falar. Mas Deus tinha um propósito para esse teu servo. E aqui nós vemos que a intimidade que começou ali, na frente da sarça, que é interessante, né, meus queridos, é o símbolo da nossa denominação. No encontro com Deus,
símbolo de uma dependência de Deus, de um povo que depende dele. Ali começou uma mudança drástica na vida de Moisés, e chega a um ponto de maior crise, quando um povo se rebela diante desse Deus, que aí ele quer ver Deus. Normalmente nos momentos de maior crise, queridos, que nós passamos, é que nós queremos às vezes a paz, mas ele quer ver Deus e contemplar Deus. Então ele pede: Senhor, eu quero ver a tua glória. Que nesse instante, então, queridos, nós vamos aprender o que significa essas palavras de Moisés, e por que Deus responde de uma forma totalmente diferente do desejo dele. O seu desejo era lícito. Ele quer contemplar a glória de Deus. Ele ouviu falar, não sei se os irmãos prestaram atenção quando nós lemos no primeiro versículo, no Salmo de número 17. O salmista, ele começa a abrir a sua boca: Senhor, ouve a minha petição, e no final: eu vou ver o Senhor, eu quero contemplar o Senhor. É essa relação que Moisés usufrui e quer usufruir mais. Portanto, o primeiro ponto aqui é um desejo por conhecê-lo mais. Porque o nosso pecado é perdoado, o meu desejo de estar na presença do Senhor é maior, porque Ele me dá temor, porque Ele também me alcança com a sua misericórdia. A fé vem primeiro pelo ouvir, e o resultado final é que eu o verei como Ele é. Essa é a dinâmica da relação com o Senhor. Eu conheci o Senhor, eu quero que o meu próximo conheça também o Senhor. É como Moisés declarou no Êxodo 33, só que eu quero mais do Senhor, eu quero um relacionamento verdadeiro com Ele, eu quero conhecer a sua glória. Isso é obra do Senhor. Vamos comigo em Hebreus capítulo 8, por favor, queridos. Hebreus capítulo de número 8. Quem produz em nós o querer, o realizar, vem do próprio Deus. Mas aqui, o autor deste livro, em Hebreus, ele diz assim, a partir do versículo 8: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e afirmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que imprime no coração dos seus servos a sua lei, que imprime no coração dos seus servos este desejo de buscá-lo, é o próprio Deus. Ah, queridos, como eu disse há pouco, nessa manhã, em nós, se dependemos de nós, nós só fugimos de Deus. Se depender do nosso coração pecador, nós só vamos nos afastar dele. Olhe para a nossa vida, facilmente podemos voltar para os nossos prazeres, dar tantas desculpas, como lá no tempo, como nós estamos estudando em Zacarias e Oséias. E aí, quando Deus revela: olha como está a sua vida, olha a sua casa. Você diz que não tem tempo para Deus? Olha a sua vida. Para nós, olha o seu Facebook, olha o seu Instagram, olha o seu Twitter. Está mostrando quem você é. Você não tem tempo para mim? Olha para os seus prazeres, para as suas viagens, para o que vocês acumulam. Vocês não têm tempo para mim? Eu mostro para vocês. E hoje ainda mais, né? Estamos indesculpados disso, né? Porque revelamos a nossa vida para todos. Mas, queridos, então aqui vemos que essa dinâmica com Deus, Deus acabou de atender o pedido de Moisés. E agora, então, Moisés, ele quer ver a glória. E é interessante aqui que esse termo, eu quero ver o peso de Deus. Sabe o que é interessante, queridos? Que quando nós olhamos para o Salmo primeiro, que fala que os ímpios são como a palha que o vento dispersa, é porque a palha não tem peso algum. Mas vocês já perceberam que tudo que tem a ver com um cristão a peso, vocês são estão firmados na rocha, vocês estão fixados, enraizados, é porque o nome de Deus tem peso.
E nós levamos o nome do Senhor. E aqui Moisés ele está dizendo: Senhor, eu quero ver o peso, eu quero ver a quem o Senhor é de verdade. Equivale pedir a ver como Ele é. Nesses termos, porém, é um pedido impossível. O homem mortal não pode suportar Deus. E no versículo 20 Deus deixa muito claro: você, Moisés, não pode me ver a glória. Primeiro porque você é um pecador. A gente já está expandindo isso aqui agora para os irmãos. Mas porque você não vai poder suportar a minha glória. Você é uma criatura. Você é pequeno, você é pó. Como poderá suportar a minha glória? Não há aqui contradição. É interessante porque nós olhamos às vezes para alguns textos, e eu até coloquei aqui como curiosidade, não há contradição entre essa passagem e lá no capítulo de número 24, porque no capítulo de número 24, versículo 10, diz que eles viram a Deus quando estavam diante do monte. Mas se você prestar bem, o que eles viram foi a pavimentação de safira. Aquela mesma visão que João teve a respeito. Mas é igual aquela visão de Isaías, que eu iria usar aqui no texto inicial de Isaías, capítulo 6, quando ele vê a orla das vestes reais que enchiam ali o átrio. Só a pequena visão do vislumbre de quem é Deus fez com que esses homens ficassem como mortos. Que dirá ver a glória de Deus. Mas o gostoso é saber que nós ansiamos, quando estamos em contato com Deus, nós queremos ver mais dele. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós cantamos. Vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu estaria fulminado se eu canto isso. Estaria fulminado. Eu não consigo contemplar a glória do Senhor. Mas agora nós vamos entender qual é a resposta de Deus. Versículo 19. Respondei: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu compadecer. A revelação divina será a revelação do seu nome, ou seja, da sua natureza. Deus deixa claro aqui que Ele não vai mostrar a sua glória, mas Ele vai mostrar um aspecto da sua natureza. Ele vai mostrar a sua bondade. Ele vai proclamar os atos. Olha que interessante isso. Deus ele vai revelar quem Ele é na sua natureza e nos seus atos. O ato da bondade será proclamada e Moisés contemplará isso. A misericórdia e a graça do Senhor. O objeto da graça e da misericórdia divina é para essa nação pecaminosa. É para Moisés também, que é um pecador. Mas ele vai ver a benevolência, que é a característica básica de Deus. Israel estava perdido. Deus, então, vai expressar a sua bondade. Ele mostra qual é a sua bondade. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando ele cita, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, ele está dizendo assim: eu mostrarei a graça a quem eu quiser mostrar graça. A minha glória, a minha bondade é mostrada, em outros termos, aqui através da predestinação. Olha que coisa interessante. Vamos lá para Romanos. Nós estudamos isso aqui no final do ano com o reverendo Antônio. Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 15. Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 15. Na verdade, um pouquinho antes, ele está aqui conversando, Paulo conversando com a igreja. Versículo 14 diz: que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Lá em Malaquias, capítulo 1, dos versículos 1 a 5, quando o povo questiona o amor de Deus, Deus fala assim: eu amei Jacó, e eu rejeitei a Esaú. Olha a prova da minha bondade, da minha misericórdia. A prova da minha bondade e da misericórdia é a eleição daqueles a quem eu quero. Como nós lemos aqui um pedacinho de Romanos, ele está explicando o chamado especial por meio da sua graça.
Lá no versículo 14, o próprio Paulo diz: há injustiça em Deus em ser assim? Há injustiça em Deus escolher? E a resposta no versículo 15 é bem clara e taxativa: de modo algum. E aí então ele cita esse versículo que nós estamos estudando em Êxodo: terei misericórdia de quem Ele quer. Sabe por quê, queridos, isso? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós rejeitamos ao Senhor. Reverendo Paulo Brasil, que vai estar aqui conosco daqui a algumas semanas, no dia 22, 23 de março, um servo do Senhor, professor lá na Universidade do Recife, ele falou claramente essa palavra: o poder de não querer Deus está em nós, gravado em nós. Essa é a natureza do pecador. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados e não queremos Deus. Portanto, aqueles a quem Ele chamou, Ele nos livrou dessa condição. E a maior bondade de Deus é nos livrar de nós mesmos. Por isso que quando Moisés quer ver a glória de Deus, Deus mostra a sua bondade. E Ele diz: a minha bondade se expressa na minha escolha. Você vai contemplar essa minha bondade, porque eu escolho um povo que não tinha valor nenhum. Olhe para a sua vida. Eu olho para mim aqui agora, querido. Eu me pergunto: quem sou eu de estar aqui diante do Senhor, falando essas palavras? Porque nasci num lar de pastores que nada. Se não fosse a graça do Senhor, eu poderia ficar aqui religiosamente, até ficar velho e ir para o inferno, como o reverendo Antônio estava falando nessa manhã, desfrutando das benesses do povo cristão, mas sem ter convicção de pecado. Só prove depois de 10 anos de oração dos meus pais, de um livrinho chamado Sob o Fogo da Provação e Outro Mal que Habita em Mim, que minha mãe colocou na mala para eu ler, e aí eu caí num ambiente repleto de gente cristã, não tinha escapatória, e todos os dias, 6 da manhã às 7h30, ler a palavra de Deus, obrigatoriamente. E aí, Deus toca o coração. E mesmo se eu passasse por tudo isso, queridos, se não fosse Deus, estaria como pedra. Mas a graça de Deus, a bondade dele se expressa no seu chamado, se expressa naqueles que Ele livra da condição de pecadores e trouxe para andar com eles. Israel só podia se admirar de ter sido escolhido como objeto de graça divina, pois não havia como explicá-la por meios humanos. E Deus, então, quando Moisés pede isso, Ele mostra essa sua bondade, e Ele deixa gravado essa palavra para nós. Então, no versículo 20, então, o nosso terceiro ponto é Deus mostrando efetivamente a sua bondade. No versículo 20, Ele acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E aí Ele diz assim: eu vou te colocar numa penha, e você vai me ver passar. Alguns irmãos gostam da caminhada. Penha é aquelas pedras que ficam uma do lado da outra, assim, bem escondidinha. Então, eu vou te colocar ali dentro. E você só vai me ver passar, mas eu vou colocar minha mão ali. E você só vai ver meu rastro passando. Olha que interessante essa frase que eu peguei de um pastor. Deus colocou a mão. Por que Ele coloca a mão? Porque Ele está protegendo Moisés, em primeiro lugar, porque ele é um pecador. Um pecador não pode estar diante de um Deus santo. Mas Moisés contempla nessa linguagem pictória nessa passagem nós podemos contemplar que Deus passou. Então Moisés, ele pôde conhecer a Deus pelos seus atos no passado e no presente. Ele não pôde ver Deus face a face, mas contemplou quem Deus é pelos seus atos. Deus, como Ele é, em todo o seu mistério, nós não podemos conhecer nem aprender. Queridos, nós vamos passar a eternidade com Ele e não o conheceremos na sua completude, porque Ele é Deus, nós somos os seus filhos, criaturas dEle, e jamais contemplaremos o seu ser, e isso deve nos fazer dobrar e louvar ao Senhor, porque lembre-se,
esse nosso desejo de ser como Deus ainda é pecado. Lembra da tentação de Eva e Adão? Vocês serão como Deus. Essa questão de querer compreender e até negá-lo, é por causa do nosso pecado. Nós somos criaturas. Nós temos que nos humilhar e louvar a Deus pelo que nós somos e pelo que Ele é. Portanto, o homem precisava agora, mas Deus, meus queridos, aqui para a gente concluindo, Deus não nos deixa carente de respostas. Sabe por quê? Porque agora nós vamos para o Novo Testamento compreender que todas essas sombras aqui do Velho Testamento apontam para Cristo. E Cristo é a plenitude de tudo aquilo que foi, na verdade, está sendo anunciado aqui. A vinda de Cristo, meus queridos, mostra o verdadeiro ser de Deus. Em João 14, vamos lá para João 14. Jesus estava com seus discípulos, e os seus discípulos vendo aquelas maravilhas todas, vendo Deus agir. Nosso conservo João, no capítulo 14, versículo 6, na verdade vou ler até um pouquinho antes, a partir do versículo 1. Jesus conforta os seus discípulos. Esse é um tema aqui muito interessante, não sendo canônico, mas é muito interessante, porque ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejam vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Então disse-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai, desde agora o conheceis e tendes visto. Então replicou Filipe, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Cristo Jesus é a plenitude que nós conheceremos de quem é Deus. E Ele se faz ver através da palavra de Deus. Ecoa aqui o que nós recebemos há uma semana atrás, do reverendo Ulisses. Nós não podemos ver Deus. Ele enviou o Consolador, que habita em nós. Nós veremos Deus face a face, por meio de Cristo, quando voltar das nuvens. Isso é uma promessa, e se cumprirá. Mas conforme o reverendo Ulisses disse, nós vemos Deus através da sua palavra, que é viva, é eficaz. Os seus atos, os seus feitos. Nós temos uma relação com Ele, conversando com Ele, ouvindo-o e abrindo a nossa boca, respondendo de acordo com aquilo que nós ouvimos dEle. Portanto, não é legalismo falar, leia a sua Bíblia e ore, porque é um meio de comunhão relacional com Deus vivo. E agora o mais gostoso no final desse sermão, que ver o Senhor Jesus e contemplar quem Deus é, ver Cristo Jesus, nós contemplamos o Senhor através da sua palavra. E Cristo, queridos, olha que lindo é isto, é a mão de Deus que nos protege. Olha que interessante. Cristo é como a mão de Deus que mostra a glória, mas te protege. Porque se Filipe visse a glória de Deus sem ser por Cristo, seria consumido. Se Moisés visse a glória de Deus, seria consumido. Mas sabe quem que é Cristo? Cristo é aquele que se coloca entre nós e Deus. Primeiro, perdoando os nossos pecados, levando sobre si a ira que viria sobre nós. Cristo é aquele que diz assim, que eu era como a galinha que protegia os seus pintinhos, mas vocês não me quiseram.
Vocês queriam ser independentes. Cristo é aquele que nos protege. Cristo é aquele que não nos deixa ser consumidos. É aquele que aplaca a ira do Senhor, mas também é aquele que aplaca a glória do Senhor, que nos consumiria também. Nele nós somos protegidos. A misericórdia de Deus para com Moisés é revelada então, queridos, aqui, por meio de Cristo. A glória do Senhor é revelada a nós hoje, por meio de Cristo. A misericórdia foi dada para que você tema pecar. A misericórdia que se expressa em Cristo foi dada, meus queridos, para nos mover em direção a Ele. E quando Deus se revela domingo após domingo, e às vezes nós estamos fazendo pouco caso de Cristo, ou deixando de falar dEle, queridos, esquecemos do principal da vida nossa como igreja do Senhor, como membros do corpo de Cristo. Mas então nós precisamos reconhecer a misericórdia do Senhor, que deve ser um imã para nos atrair a Deus. Não ultrajemos a misericórdia de Deus. Um Deus sem misericórdia é terrível para os homens. Hoje Ele oferece a sua misericórdia, e por meio de Cristo. Queridos, bem-aventurados são aqueles que têm o Senhor como Deus, que têm a Cristo Jesus. Nós o veremos face a face, aquele que morreu por nós. E por meio dele, queridos, nós nos achegamos ao nosso Deus hoje e agora. É por meio dele que nós confessamos, por meio do Consolador que está em nós. E nós somos agraciados. Quantas milhares de pessoas nesse instante estão caminhando numa vã felicidade, usufruindo dos prazeres dessa carne. Estão como Nabal, aquele que se levantou contra Davi, e Davi vinha a passos largos com ira para o consumir. Mas para aqueles que éramos nós, estávamos como loucos, a figura ali que veio a ser esposa de Davi, que se entrepôs no lugar daquele que iria acabar com Nabal. Me fugiu agora o nome da esposa de Davi, Noemi. Me fugi, desculpe, queridos, me perdoem. Mas ela se coloca ali na frente e aplaca a ira de Davi. Depois Deus acaba com Nabal. Mas ai daqueles que não reconhecem o Senhor como o Senhor Jesus Cristo, porque a ira é vindoura, e não haverá uma mão os protegendo. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele nos alcançou. Não tínhamos mérito nenhum de ser alcançados por Ele. Não havia genealogia em nós, não havia fortaleza em nós, conhecimento que nos fez ser alvo da graça do Senhor. Só o seu amor nos alcançou. Louvado seja o nome dEle. Amém? Vamos buscar mais uma vez a face do nosso Deus e assim encerramos o culto. Ó Pai, obrigado porque o Senhor revela através da sua palavra a sua majestade, através da sua misericórdia, através de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ó Deus, nos perdoou os pecados, nos purificou de toda injustiça, aplacou a ira de um Deus justo e santo, que viria certamente sobre nós, e ao mesmo tempo, ó Deus, nos protege, nos ampara, e veremos face a face aquele que tanto nos amou. Nos ajude a ansiar mais por Ti, ó Pai, tal como Moisés, que tinha, ó Deus, um contato direto com o Senhor. Conforme nós lemos hoje de manhã, ó Deus, o contato com o Senhor fazia com que ele, ó Deus, fosse fiel até o fim da sua vida, num trabalho árduo. Mas, ó Deus, obrigado porque temos Cristo, que é o nosso paradigma. Ele sim, ó Deus, foi fiel sem pecar. E de uma vez por todas conquistou para nós, ó Deus, o céu. Nos ajude, ó Deus, a ser merecedores deste céu, que nos foi dado de graça, de uma vida eterna que nos foi dado de graça. Que possamos revisar a nossa vida agora diante do Senhor, ó Pai. Se estamos em pecado ainda, se estamos idolatrando coisas que o Senhor nos deu, se estamos usando mal o nosso tempo, se, ó Deus, estamos agindo como loucos, ó Deus, nos perdoe e restaure o nosso ser. Restaure, ó Deus, os membros desta igreja.
Nos dê, ó Deus, cada vez mais vontade de buscar o Senhor. Que a Tua palavra, ó Deus, se torne como o verdadeiro alimento das nossas vidas. Que possamos, ó Deus, revisar como nós andamos agora diante do Senhor e tomar posturas de, ao levantar, buscar a Tua fronte, buscar a Tua palavra. Se necessário for, levantar mais cedo. Se necessário for, ó Deus, abolir práticas nas nossas vidas que tenham ocupado o nosso tempo, que tenham ocupado, Deus, essa relação com o Senhor. Mas obrigado porque Cristo Jesus, ó Deus, cuidará dos seus e jamais lançará fora aqueles que o Senhor deu a Ele. E ninguém nos arrebatará de Ti. Obrigado, porque a Sua palavra nos fala ao coração hoje. Firma a nossa certeza de que temos um Deus misericordioso, mas um Deus que requer que andemos segundo o seu padrão. Louvado seja o Teu nome, hoje e sempre. Nos ajude a caminhar nessa semana de acordo com esse padrão excelente que é Cristo Jesus. Te adoramos. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações, o poder, a alegria do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós, sobre a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém.